Olá, bom dia. Vamos embora para mais um cafezinho, né? Um cafezinho com a palavra do Senhor nesse dia, nessa manhã maravilhosa, essa terça-feira de vitória, né? A qual o Senhor Jesus preparou para nós. Nós estamos aqui mais um dia para que nós venhamos falar do amor do Senhor, da palavra de Deus, né? Bom dia, irmã Elza, bom dia, Regina, paz do Senhor Jesus. E nós vamos, né, prosseguindo, né, com aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? E nós estamos hoje encerrando, né, os dias a qual nós estamos falando sobre o nosso emocional, né? E é muito importante, né? Nós sabemos que há uma necessidade de cuidar do nosso corpo, né, de cuidar da nossa vida espiritual, mas há uma necessidade também de cuidar, né, do nosso emocional. Nós precisamos, né? Nós precisamos estar bem para que as coisas, né, venham fluir da maneira certa, para que as coisas venham, né, acontecer da maneira certa. E assim sendo, né, nós estamos aqui para a glorificação do nome do Senhor, né? Trazendo todos os dias pela manhã uma palavra. E nós sabemos que muitas vezes, né, o Senhor, ele envia uma palavra antes, né? Deus, ele vai falando com a gente de forma, né, a esclarecer algumas coisas, né? E aquilo vai ser confirmação de algumas coisas que nós passamos, né? Comigo geralmente acontece muito isso. Deus, ele me dá uma palavra, o Senhor Jesus fala através da palavra, e logo em seguida eu vejo que aquilo ali é confirmação de algo, né, que Deus queria falar comigo, é a solução de algo que o Senhor queria, né? Então, muitas vezes, quando nós recebemos uma palavra antes, um direcionamento, Deus, ele está nos dando, bom dia, Dani, Pai Senhor, ele está nos dando a oportunidade, né, de nós estarmos sendo tratados, nós estarmos sendo preparados para algo, né? Esses dias tem me feito muito bem, né, falar aqui sobre o emocional. Bom dia, Maria Tereza, Paz do Senhor. Tem me feito um bem muito, assim, não tem nem como expressar, né? Ontem Deus trabalhou tremendamente na minha vida nessa área, né, no emocional. Eu fiquei maravilhada com algo que o Senhor trouxe no dia de ontem. E às vezes, né, nós estamos aqui servindo a palavra, né? Eu penso como se estivesse com uma bandeja, servindo algo que não é meu, é do Senhor. Né? Bom dia, Eliane, tudo bem? Então, nós estamos com uma bandeja, né? Nós somos o quê? Garçons, aquele que vai servir, né? Mas o cozinheiro não somos nós, né? É aquele que prepara, é aquele que faz, é o Pai, né? Nós só estamos o quê? Servindo a palavra. E esses dias me fez muito bem, né? Estar aqui, né, com vocês falando sobre o nosso emocional, caminhando dentro da palavra. E eu louvo a Deus por isso, né? Nós vamos continuar no Salmo 103, né? E depois nós vamos no livro de Filipenses, capítulo 4, para que a gente venha encerrar, né, esse tema, né? E o Senhor, ele já me deu até por esses dias algo que também vai contribuir para que nós venhamos entender um pouco do que acontece, né, com a gente. E quando nós caminhamos pela palavra de Deus, nós sabemos que não há, né, sombra de variação. Nós sabemos que não há erro, não há nada que venha sobre a nossa vida que fique do mesmo jeito que está quando nós andamos pela palavra de Deus, né? E Davi foi esse homem. Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Tá com seu cafezinho aí? Tem cafezinho aí, Dani? Tomar um cafezinho de manhã é bom, né? Ainda mais com a palavra de Deus. Nós sabemos que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, um homem a qual o Senhor, ele escolheu para algo muito grande na terra. E assim como Deus escolheu, o Senhor também capacitou, Deus preparou, Deus colocou, né, naquele homem ali coisas, características que a gente vê na palavra. A gente fala, gente, como que esse homem conseguiu passar por tantas situações assim adversas e ele conseguiu vencer, né? Bom dia, Tati, Pai Senhor. Eu louvo a Deus, né? Porque muitas vezes nós, quando pegamos ali o exemplo na palavra, nós pegamos o exemplo de Davi, a forma que Davi conduzia a sua vida espiritual, nós temos muitas vitórias ali na nossa vida espiritual. A gente tem uma paz de espírito a qual ninguém pode, né, explicar, né? E quando nós falamos ontem sobre a perseguição de Saul, né, a Davi, que foi algo que causou muito dano, né, inclusive na própria vida dele, porque isso levou ele à ruína, todo o reino dele levou ele à ruína, né? E quando nós falamos, né, sobre aquilo que está dentro, né, do coração, né? Dani, sim, com certeza, depois da palavra de Deus, o café é essencial, é verdade. Nós vemos que o coração, né? Quando o coração, que é o pensamento e o sentimento, ele esconde coisas, né? Ele guarda
mágoa, inveja, são caminhos ali tortos que ele com certeza, se isso estiver dentro do coração, nós não vamos ter sucesso no nosso emocional, nós não vamos ter sucesso na nossa vida, nem na nossa vida espiritual. E nós vemos que Davi, né, Saul contra Davi, ele alimentou essa questão. Ele ficou indignado, por quê? Porque o Senhor Deus simplesmente deu seguimento ao projeto, ao plano dele, e ele ficou o quê? Indignado. Então, quando o nosso coração ele é livre de inveja, ele é livre de mágoa, ele é livre de rancor, né? Nós temos uma chance maior, né? Não vou falar que você não vai ser abalado, mas você vai ter um sucesso, porque o Senhor ele vai te responder. Deus ele vai entrar com providência na sua vida, naquilo que você precisa. Mas quando nós andamos segundo o mundo, segundo, né, aquilo que o mundo oferece, quando o nosso coração, né, como você se comporta, como eu me comporto, quando eu vejo um irmão fazendo algo que Deus chamou ele para fazer, que o Senhor colocou ele lá para fazer, que Deus levantou ele, mas o Senhor não me chamou daquela forma. Né? Então eu olho muito para mim, para dentro de mim, para ver quais são os tipos de sentimentos que tem quando eu vejo alguém desenvolvendo alguma função, tendo um crescimento, tendo algo, né, recebendo alguma vitória. Eu sempre paro para analisar o meu interior. Por quê? Não é, eu vou analisar, bom dia, Mabel, Pai Senhor, eu vou analisar o interior do irmão, não vai mudar a minha vida, né? Não vai mudar a minha vida, mas eu preciso estar olhando para dentro de mim. E quando, né, nós somos levados a perceber que havia no coração dele coisas, sentimentos ruins, né? Se eu ficar mantendo a inveja, se eu ficar mantendo o rancor, se eu ficar mantendo esses sentimentos no meu coração, sentimento de comparação e competição, eles são terríveis. Isso vai abalando, a pessoa começa a se sentir inútil, todo tipo de coisa acontece, né? E quando nós mantemos a nossa mente, nosso coração incontaminado do mundo, dessas coisas, nós conseguimos ter um sucesso maior na presença do Senhor, porque mesmo que você seja abalado, mesmo que você seja contrariado, mesmo que você seja pisado, se você não abriga esses sentimentos terríveis a seu respeito, bom dia, Yasmin, Pai Senhor, tudo bem? Saudade. Você consegue que o Senhor ele te responda mais rápido. Agora, quando, não que Deus não responde, a pessoa com sentimento ele responde, mas quando há mudança. Nós não podemos olhar, né, para as coisas que o irmão está recebendo, para coisas que ele está conseguindo fazer, funções que Deus está colocando sobre a vida dele, e olhar isso com inveja, né, ficar ali desejando aquilo que não é nosso. Saul, ele se indignou, ele se entristeceu, e Davi era o quê? Um homem a qual o Senhor levantou para fazer uma grande obra, né, sobre a terra. Então, isso nos leva a entender um pouco que os sentimentos que nós cultivamos também pode muitas vezes trazer prejuízos emocionais, descontrole. Por isso a gente vê, né, pessoas tiram a própria vida de outras pessoas porque eu não aceito essa situação, eu não aceito fulano assim, vai lá, tira a vida, né? Isso tem acontecido, a palavra de Deus, né, vai se cumprir, nós vamos ver isso aí aumentando e nós temos certeza que se nós estivermos ligados na videira que é Cristo, o Senhor vai nos livrando dessas coisas, né? A inveja ela é um mal terrível, a inveja ela consegue destruir tudo em volta, né? E se nós tivermos o nosso coração focado na palavra e no Senhor, nós sabemos que o Senhor ele nos sustenta. E quando nós vemos aqui no Salmo 103, Davi vai falar, bendize, ó minha alma, ao Senhor, a qual nós, né, estávamos nesse salmo ontem, né? E tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome, né? Nós falamos sobre isso ontem. Davi, ele colocava todo o corpo para louvar o Senhor, com corpo, mente, né? Com a alma, espírito, tudo ali focado no Senhor. Tem pessoas que passam por traumas emocionais tão drásticos que seria impossível a pessoa seguir uma vida reta, se não fosse Deus. Tem pessoas que passam por percas emocionais tão terríveis, né? E nós estamos falando desse dia do emocional, estamos encerrando hoje, que a gente olha e fala assim, gente, como que essa pessoa conseguiu? Como que essa pessoa ficou de pé? Mas por quê? Por causa da palavra. Porque o Senhor, em algum momento, aquela pessoa, ela escondeu em Deus e o Senhor chegou e colocou a mão. Prejuízos emocionais, né? Abalos emocionais são coisas que trazem enfermidades no físico. Elas trazem coisas, são prejuízos que é causado na vida de quem passa e muitas vezes na vida de quem também está em volta.
Porque quando a pessoa não sabe lidar com aquele problema, ela não sabe o que ela vai fazer, ela começa simplesmente, quem é ferido fere, nós sabemos disso. Da mesma forma que uma pessoa curada, ela é um instrumento poderoso de cura na mão do Senhor, quem é ferido, ele fere. E aquilo traz prejuízo para quem está em volta, aquilo começa a virar uma bola de neve, as pessoas que estão em volta, elas começam a sofrer, porque tem uma pessoa na família com prejuízo emocional, com emocional abalado, foi sofrimento por todo lado, e a pessoa não soube lidar. Ela não soube lidar com aquilo, e aquilo vai causando enfermidade no corpo, muitas vezes acontece, né? Eu já contei meu testemunho aqui, quem me conhece sabe, causa enfermidade, causa, no meu caso, tentativa de suicídio, foram 4, e isso vai trazendo problemas, né, que realmente, Yasmin tá falando, né, problemas emocionais são sentidos de forma física, sim, e eu tinha dores que eu pensava que eram dores físicas e fazia os exames, fazia tudo, eu não tinha nada. Então nós precisamos, porque que eu gosto de falar, foi o tema que eu escolhi, não, foi o Senhor, mas para mim foi um presente, porque ontem eu consegui parar e ver o quanto Deus já fez, o quanto o Senhor já fez na minha vida, o quanto o Senhor já usou de misericórdia e trouxe cura nessa área na minha vida. E eu louvo a Deus porque talvez eu não conseguiria chegar nem em lugar nenhum, falar no altar da igreja, testemunhar, não conseguiria. Mas o Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, assim Ele faz. Quando você é curado de algo, o Senhor, Ele cura você para que você venha ser cura na vida dos demais irmãos. E é assim, é bom que seja assim. E quando nós vemos aqui, ó, bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Davi, ele colocava todo o ser dele no Senhor. Ele se escondeu em Deus de tal forma que essas coisas não vinham atingir ele, abalar ele a ponto dele, né, fraquejar, enfraquecer, perder as forças diante do inimigo, diante do adversário. Quando o propósito do inimigo é abalar o seu emocional, abalar o meu emocional, por quê? Porque você vai dar prejuízo para ele. Você é aquele a quem o Senhor chamou para povoar, né? Povoar o céu, para você ganhar almas. Você é aquele a quem o Senhor chamou para poder mudar a vida de muitas pessoas através do teu testemunho. E o inimigo, ele perde com isso. Quando você é curado, você traz prejuízo para o inferno. Você traz prejuízo, né? E Yasmin está falando, glória a Deus, porque você está falando sobre esse assunto. Muitos não gostam de falar a respeito disso. É um assunto muito sério, verdade. Muitos não gostam de falar, né? Muitos não gostam. Eu me lembro que uma vez, né, quando eu tentei tirar a minha vida, né, eu tomei vários remédios e eu, né, depois acordei, né, no hospital, foi uma coisa terrível, eu me lembro disso. E eu lembro de uma coisa, né, mesmo eu não tendo a palavra de Deus ainda, não conhecendo a palavra, eu tinha contato com quem tinha, mas eu não tinha, né, a palavra ainda. Eu lamentei muito porque eu pensei, eu poderia ter morrido. Então quem faz isso, na verdade, ele não quer morrer, ele não quer dar fim, ele quer o quê? Quer dar fim no sofrimento. Mas não tem como, por quê? Porque você vai começar um outro sofrimento, muito maior, né? E pela glória do Senhor, pela misericórdia do Senhor, para a honra e glória dele, o Senhor, ele me curou tanto no físico, tanto no emocional. Então, quando nós vemos Davi colocar toda a alma dele para conversar com Deus, colocar todo o ser dele falando, não vou esquecer de nenhum dos benefícios de Deus. Ou seja, Deus tem tanta coisa boa que ele faz e que ele é, que se você colocar o seu emocional para conversar com o Senhor, você não vai conseguir enumerar. Você não vai conseguir enumerar as dádivas de Deus. Não vai conseguir enumerar as coisas que o Senhor faz. E sendo assim, você vai ter aquele tempo com Deus, você vai se abrigar no Senhor, esconder no Senhor, né? Esconder, como diz ali no Salmo 91. Por quê? Porque é o único lugar que o inimigo ele não te acha. Ele não tem poder para te tocar. Se você estiver escondido ali em Deus, ele não pode tocar. Ele não pode alcançar você. Ele vai passar em volta, mas ele não consegue te alcançar. Ele não vai conseguir alcançar você porque o Senhor, o que ele faz? Ele coloca você num alto retiro, num lugar escondido e o inimigo não consegue alcançar você. O Senhor deseja que você faça isso. Porque quando a gente vê que esse homem agiu dessa forma e teve tantas vitórias a ponto do Senhor falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? É aquela pessoa que o Senhor realmente tinha prazer nele. E quando você põe ali, diante de Deus, o seu emocional, a sua vida espiritual, todas as coisas que você deseja,
Quando você fala bem de Deus. Quando ele fala que não te esqueça de nenhum de seus benefícios, né? Ele está falando da alma dele. A alma é o quê? Onde abriga os seus sentimentos e a sua vontade. Aqui ele está dizendo, eu vou colocar minha alma para conversar com Deus e para reconhecer a soberania de Deus a tal ponto de não esquecer nada que ele é. Se você estiver nesse ponto, você não tem tempo para lembrar nem de quem te feriu. Se você estiver conectado com o Senhor tão de perto, você não tem tempo para o inimigo te atacar o seu emocional. Essa é a receita. Se você tiver a sua vida espiritual saudável, né? E hoje nós vemos, é muito difícil pessoas que gostam de ter tempo de oração. A oração hoje em dia, a rotina de oração, é tirar, não tem necessidade de passar tanto tempo em oração, né? A gente toma café, a gente almoça, a gente janta, a gente faz tudo isso, mas a nossa vida de oração, ela precisa ser regada todos os dias, né? Aí a Tati tá falando, né? É muito importante você pegar a Deus e fazer o tratamento com um profissional também. Sim, com certeza. A Yasmin tá falando. É necessário, se precisar, e tem a banalização, né? Ah, não, eu vou pra oração, eu vou orar, eu vou pedir o Senhor, ele vai tirar, mas você vai precisar de ajuda. Vai precisar de ajuda, né? Eu, no momento que eu precisei, pra glória de Deus, eu tive ajuda, né? Tive tanto ajuda profissional, quanto eu tive também amigos. Tenham amigos verdadeiros, aquele que vai sentar com você, vai tomar um café com você sem interesse nenhum. Às vezes você vai estar ali só para um olhar para o outro e calar, não vai ter nada para falar. Mas se ele é amigo, o Senhor vai usar como instrumento de cura. Deus deseja você curado, o Senhor deseja você livre. O Senhor deseja que você avance dias e dias e dias à frente. Deus deseja você curado porque você é a coroa da criação do Senhor. O Senhor Jesus, ele cuida de você, ele cuida dos seus pensamentos, ele cuida da sua mente. E é necessário que o Senhor Jesus ele se revele a você dessa forma, para que você venha entender, né? Porque as mãos dele estão sempre estendidas. Muitas vezes somos nós que corremos. Deus quer curar você dessas fraquezas, do emocional abalado. O Senhor quer curar você de coisas que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, palavras que você ouviu. O Senhor quer curar você nessa manhã. Há uma necessidade de nós estarmos colocando diante de Deus com verdade. Você não consegue esconder de Deus. Você não consegue esconder do Senhor as coisas que você passou, mas também não consegue esconder de Deus aquilo que você está sentindo. Nós precisamos chegar diante de Deus e falar a verdade. Eu sempre falo isso com o Senhor. Se você estiver ferido com alguém, muitas vezes você não vai querer perdoar. Você não vai estar com vontade. E eu, graças a Deus, para a glória e honra do nome do Senhor, eu sempre tive muita facilidade com o perdão. E um dia eu tive dúvida, falei, Senhor, eu quero saber se eu realmente perdoo, se é de coração, porque eu tinha tanta facilidade em perdoar, eu tenho ainda, né? E eu não tinha facilidade em cortar laços, né? E Deus falava comigo hoje pela manhã, falava que às vezes a gente fica mantendo ciclos na nossa vida que eles têm que ser fechados. E esses ciclos, eles vão abalando o nosso emocional, eles vão trazendo perca emocional, eles vão trazendo dano, prejuízo. E muitas vezes o Senhor já usou todo o seu amor e misericórdia e Ele já disse para fechar esse ciclo. Não tem problema em você se livrar de algo que está te machucando. O problema vai continuar quando você continua mantendo ciclos, mantendo pessoas, mantendo dentro de um propósito que não é o de Deus. Abraão e Ló. O que Deus falou com ele? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele leva o sobrinho dele. E quando eles estão naquele lugar ali, começa a haver desentendimento, né, entre os pastores. E o que ele faz? Ele manda ele escolher para onde ele ia, o sobrinho. Para onde você quer ir? Porque ali já não cabia mais que eles estivessem juntos. Ia ficar difícil. Tem ciclos que precisam ser fechados. Não é porque o ciclo vai ser encerrado que a pessoa vai, eu vou encerrar esse ciclo aqui, eu vou romper esse ciclo. Não, a vida vai seguir. Deus vai abençoar você e Deus vai abençoar a vida do outro, mas tem ciclos que precisam ser encerrados. Bom dia, Elisete, Paz do Senhor, minha amiga, que eu amo demais. Tem ciclos que precisam ser encerrados. Tem coisas que nós precisamos encerrar na nossa vida. Tem coisas que nós vamos mantendo que vai abalando o nosso emocional, vai entristecendo o nosso coração e nós vamos mantendo. Eu passei por esse processo com o Senhor e eu não tinha facilidade nenhuma em falar não.
Eu era uma pessoa tonta, eu falei sobre isso na live. Nossa, era uma dificuldade falar não. E eu sempre fui muito sensível, às vezes não mostrava, não, olhando assim parece dura, não sou. Muito sensível, muito sensível. E para a glória de Deus também, o Senhor me fez muito sensível à voz do Espírito Santo. Eu não tive perda nessa área, porque eu queria, ontem eu até falei, né? Bom dia, Marinês, a paz. Eu queria muito endurecer, ser dura, para ninguém me ferir, e isso não resolvia nada. E o Senhor falou, não, se você endurecer a tal ponto, você também não vai ter sensibilidade para você ouvir a voz do Espírito. E nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito, sabe por quê? Porque você está no seu dia mal, é o Espírito Santo que conhece aquilo que você precisa. O Senhor sabe da sua estrutura, Ele conhece, Ele sabe seu limite. Há uma necessidade da gente encerrar ciclos, deixar coisas para trás, que muitas vezes o Senhor já falou e nós vamos cultivando, vamos mantendo, aquilo está ferindo, aquilo está fazendo mal e nós vamos guardando. Deus está falando, essa sociedade que você fez, ela não é para você agora, ela não é para você no momento. E você vai pensando, você está precisando de oração, você não está precisando de oração, você está precisando de posicionamento. Você está precisando entender que você precisa de posicionamento. Você precisa se posicionar. Não tem nada errado em deixar as pessoas irem. O erro está em você manter aquilo que não é para a sua vida no momento, né? Rose, você sempre foi uma bênção, uma pessoa maravilhosa, um doce de coração muito bom. Deixa eu abençoar. Minha prima, saudade da minha prima. Né? A gente ficava louvando, né? Muito, muito. Ela tinha todos os, na época, CD. Todos os CDs que um crente podia ter, a minha prima tinha. E a gente ficava louvando, louvando. É a coisa assim, eu aprendi, né? Muito, muito. Na época, né? Ela colocava aqueles louvores e eu ficava ouvindo e louvando, mesmo sem saber. E nossa, que trazia uma paz na alma muito grande. E até hoje eu escondo no Senhor, usando essa ferramenta que é o louvor. Eu amo adorar o Senhor. Você adora o Senhor, começa a se dissipar. As trevas que estão em volta, elas começam a se dissipar. É uma ferramenta maravilhosa que o Senhor nos entregou. E Deus, quando Davi fala aqui, né? É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Todas. Deus não vai sarar você de algo e deixar você preso em outra coisa. Não. Deus me curou aqui, mas isso aqui ainda não. Isso aqui talvez seja da vontade de Deus. Não, o desejo de Deus é que te vá bem em todas as coisas. Ele vai permitir que você passe por algumas coisas por crescimento, para crescimento nosso, é necessário. Só que você não vai deixar você ali no vento, ali naquele vento sempre. Deus não vai permitir, porque Ele conhece a sua estrutura, Deus sabe quem você é, Ele conhece você. E Deus, Ele quer curar você de todas essas coisas que você passou. Às vezes tem coisas que você não fala, mas isso reflete na sua vida hoje. Às vezes tem coisas que você não consegue falar com a sua família, mas isso traz dor ainda. Às vezes tem palavras que você ouviu que aquilo feriu, machucou. Você sabe que não era você que estava sendo descrito ali. Você é assim, mas você não era. Mas o Senhor também sabe. E Deus está alcançando. Eu tenho certeza que o Senhor está alcançando o seu coração com essa palavra. Porque Deus quer te liberar. Ele quer curar você, né? Ele quer trazer sobre você algo gostoso para você viver as boas novas do Senhor. Para viver as boas novas. É para crescer, Leandro. Geralmente é. E quando a gente entende que é para crescimento, a gente vai frutificar. Quando a gente pega aquilo e começa a remoer, a gente não vai para frente. E nós vamos lá no livro de Filipenses, né? Quando essa palavra é uma palavra que é uma coisa assim tremenda. O livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 6 e 7. Eu já até, né, fiz o café com essa palavra e o Senhor falou, filha, você vai encerrar com essa palavra, porque realmente é o fim. É o fim, é onde termina a dor, termina o sofrimento, termina a preocupação, termina esse jugo de você ficar colocando coisas em cima de você. A gente tem, quem passou por rejeição, quem passou por abalos emocionais terríveis, a gente tem mania, tinha, né? Porque o Senhor cura, de achar que sempre está incomodando, de não querer receber nada de ninguém, porque pensar o que é um peso. Isso é estratégia de Satanás, é estratégia do maligno. Você merece uma chance, porque o Senhor Jesus já conquistou essa chance para você lá na cruz.
E essa chance não vale uma vez só, não. É enquanto você precisar, ele está te renovando. Enquanto você precisar, é verdade, Elisete, ele complica a situação, descomplica, depois explica, é assim mesmo, né? Nós precisamos, porque Deus não vai pôr remendo. Ele não vai pôr remendo, ele vai quebrar tudo, ele vai fazer de novo, ele vai fazer um novo vaso. E quando diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, vai dizer o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça. Se você está andando com Deus, se você está fazendo aquilo que Deus determinou que você fizesse, porque muitas vezes nós pegamos prova com a mão. Nós vamos lá, colocamos a nossa mão, é verdade, Tati. Nós vamos, colocamos a mão, mas nós não oramos. Senhor, é para pegar, para ajudar? Ontem eu falei aqui, tem dia que a sua grande ajuda a alguém vai ser não. Você vai pegar aquela situação, você vai começar a ajudar e às vezes depois você vai entender por que aquela pessoa chegou naquela situação. E a ajuda que você vai dar, muitas vezes, eu não sou contra ajudar ninguém, eu amo ajudar pessoas, quem me conhece sabe disso. Mas muitas vezes a ajuda que você vai dar é o não que Deus estava dando para ela crescer, para ela buscar o Senhor. Aí você chega com ajuda, ela não vai buscar o Senhor. E aquilo vai fazer mal para você e para ela, porque o ciclo vai continuar se repetindo. E ela não vai buscar o Senhor. Nem tudo é para a gente colocar a mão. Nem tudo é para que a gente venha fazer. Não, nem tudo é. E quando a palavra vai dizer que para não andar ansioso com coisa alguma, é porque a gente fica colocando excesso dentro da gente. Você coloca 1000 problemas dentro, você não vai conseguir resolver 10. Ah, mas e amanhã? Ah, mas isso aqui, o dia de amanhã, né? Ele vai trazer consigo os seus cuidados. Os cuidados de Deus, do dia de hoje, eles já vieram pela manhã. Você nasceu, não trouxe nada. Você veio para essa terra sem nada. E você hoje está aí. O que você precisa, o Senhor entregou, Ele te deu. Você veio sem nada para esse mundo, você não trouxe nada. E você, quando partir daqui, não vai levar nada. É só você, a sua alma, a sua salvação. Você não vai levar nada. Então por que a gente ficar tão ansioso, preocupado com o que vem amanhã? Excesso de ansiedade é escassez de fé e confiança no Senhor. Excesso de ansiedade é falta de controle, de domínio da mente, entender que o Senhor, Ele está no barco. Ele está no barco, Ele está com você, Ele sabe da sua necessidade. Ele já preparou o seu amanhã, o Senhor já preparou. E quando a palavra vai dizer que sejam conhecidas as suas petições, aquilo que tanto te aflige, meu Deus, isso aqui está do avesso, não estou conseguindo resolver, não estou conseguindo. Eu estava no hospital com meu esposo pela madrugada, né? Eu lembro que lá o Senhor falava comigo para estar levantando um clamor. E foi na hora daquele clamor, o Senhor, Ele falava comigo. Eu vi o que estava ali tentando tirar a vida dele. E o Senhor falou comigo algo tremendo. O Senhor falou assim, filha, a vitória vem pela manhã. Eu confiei naquela palavra. Não tinha nada, tinha a palavra. E era tudo, porque a palavra é tudo. Não tinha que eu me agarrar. Situação muito grave. Deus falou, a vitória, filhinha, vem pela manhã. E na parte da manhã você vai contemplar o meu agir. E eu fiquei no Senhor, eu fiquei naquela palavra. E eu ali orei pela manhã, novamente, eu orei com Ele. E sem mais delongas, né, o Senhor liberou a gente ali antes do meio-dia. E eu não estava entendendo, porque aparentemente não seria alta. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? O Senhor falou assim, sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou dando vitória. E se eu tivesse passado aquela noite em desespero, talvez eu não tivesse tomado posse daquilo que Deus tinha falado. Aquilo que você precisa amanhã, Deus já te deu. Ele já fez. Só que muitas vezes a sua ansiedade não permite você acessar. Quando você fica ansioso, desesperado, não permite que você acesse essas coisas. Por quê? Porque Deus não ouve os aflitos, porque eles não têm fé. É impossível você ter dúvida e manter a fé, não existe. São caminhos diferentes. São caminhos diferentes, né? E Deus tem trago cura. Deus tem trago tranquilidade, né? Deus tem trago um fogo no meu coração pela presença do Pai, em que eu não consigo, às vezes, discernir, mas eu consigo viver. Eu não vou conseguir descrever para você como que tem que ser a sua vida espiritual se está descrito na palavra. Mas uma coisa eu falo, se você colocar em prática, você vai viver os seus melhores dias no meio de tempestades terríveis. No meio de tempestades terríveis, você vai viver os seus melhores dias.
O que vai acontecer amanhã, você planta com a sua boca hoje. O que vai vir amanhã, você planta hoje. Se você tiver ansiedade hoje, amanhã você não vai colher. E quando chega nesse texto, esse texto do versículo 7, ele me trouxe cura num momento de muita perseguição espiritual. Muita perseguição espiritual. Eu repetia esse versículo o dia todo. E eu colocava ele na mente o dia todo. E o Senhor, ele me curou. A qual fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente no Senhor Jesus. Não tem nada mais forte que isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é a paz que ninguém explica. Antes vai falar: sejam as suas petições conhecidas diante do Pai. Colocou diante do Senhor, deixa diante dele. E descansa. Não fica ansioso, porque isso te abala. Isso enfraquece você espiritualmente. Isso tira o seu vigor, a sua força. A preocupação, ela te deixa vulnerável a ataques espirituais. Porque você não vê o mundo espiritual com clareza. Quando você está ansioso, preocupado, triste, pessoas sensíveis que entristecem com pouca coisa, você não vê o mundo espiritual com clareza. E quando a palavra vai dizer, e a paz de Deus, não é a paz que o mundo oferece. Não é a paz de você comprar algo, não é a paz de você receber um presente que você queria. Verdade, a ansiedade não existe, né? Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, realmente, ele não existe, Maria Tereza. E nós temos certeza disso. A paz de Deus é só essa paz que excede todo entendimento. O que quer dizer isso? É a paz de Deus que o homem nunca vai conseguir explicar. O homem nunca vai conseguir explicar essa paz. E a paz de Deus que excede, ela extravasa, ela é grandiosa. Ela excede qualquer entendimento humano. Ela vai fazer o quê? Ela guardará o vosso coração e a vossa mente no Senhor Jesus. Essa paz. Então que você receba essa palavra no dia de hoje. Por quê? Porque quando nós colocamos diante do Senhor as nossas causas, não há necessidade de andar ansioso, não há necessidade de andar preocupado. Deus vai fazer, né? A Elisete teve um acidente um tempo atrás, eu tô me lembrando disso aqui, né? Eu não sei se ela tá na live ainda. Ela teve um acidente e eu fiquei muito preocupada no dia, na hora, eu levei um susto, né? Quando o pastor me perguntou. Mas ela teve um aviso antes. E ela recebeu um milagre tão grande, porque o acidente era para ter tido danos terríveis, né? A paz, Senhor Mateus, bom dia. Era para ela ter tido danos terríveis com aquele acidente. E ela foi pro hospital, daí a pouco a mulher estava em casa. E eu preocupada, falei, não é por aquela preocupação de desespero, a gente cuida em oração, é minha amiga. A gente cuida em oração, é minha intercessora, na verdade. E ela falando, quando ela contou o testemunho, eu falei, Deus, o que é isso? Então não tinha como ela saber que aquele acidente ia vir, embora o Senhor tinha dado sinais a ela. Não tinha como ela fazer nada. Mas ali Deus escolheu para ela, para falar assim, olha, eu estou cuidando de você, eu estou guardando você. Eu estou cuidando de você, eu sou Deus na sua vida. Eu sou fiel na sua vida. E quando eu vi, né, tanto o que aconteceu com o carro e ela, eu olhava para ela, porque ela é uma mulher muito bonita, né? Falei, Jesus, o Senhor guardou tudo, guardou o rosto da mulher, guardou tudo, não aconteceu nada. Porque Deus é assim. E porque o Senhor me trouxe esse testemunho. Agora eu lembrei, né? Nós vivemos de testemunho. Nós estamos aqui, tudo que nós passamos é para testemunhar, é para a glorificação do nome do Senhor. E a paz que excede todo entendimento, ela guarda o quê? O nosso pensamento, o nosso coração em Deus. Quando você tira a ansiedade, quando você tira a preocupação, essa paz de Deus guarda os seus pensamentos no Senhor. Essa é a receita. Davi entendeu isso. Davi conseguiu entender isso aí. Davi viveu isso. Ele se escondeu em Deus. Não tinha ansiedade, não tem desespero. Por mais que venha a angústia, né? Quem viu a live na quarta-feira, meu esposo estava no hospital, Deus falou, você vai abrir a live. Falei, Jesus, né? Vão falar muita coisa. Que, né, o marido tá no hospital, a mulher tá lá fazendo live. E eu falei, bora, Senhor, tô aqui para fazer o que o Senhor tá ordenando, não o que eu quero. E eu amo fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor trouxe uma paz nessa cozinha, com essa xícara de café e a Bíblia, que eu, falar a verdade, eu não imaginava que fosse tão grandiosa a paz. E Deus falou, olha, eu estou assumindo o controle de toda essa situação. Seu marido está nas minhas mãos, prega a palavra,
prega que dele eu tô cuidando, né? A situação estava grave e Deus falava, prega que eu tô cuidando, faz o que eu tô mandando, cuida, né, dos que eu tô trazendo, que eu cuido de você, cuido da sua casa, cuido da sua vida. E é assim que ele faz. E essa paz que excede o entendimento, que você nunca vai conseguir explicar, e nem eu, é ela que vai manter o seu coração no Senhor, né? Tatiana também é um testemunho tremendo. Tatiana era muito ansiosa. Deus tem trabalhado na vida dela, que eu olho e falo, meu Deus, é a mesma menina, né? Amiga minha, já vai fazer uns 13 anos de amizade. Deus tem trabalhado tremendamente na vida dela, né? Maria Tereza, para a glória de Deus, o Senhor libertou, né, Maria Tereza? Libertou até de remédios. Então, o que Deus está fazendo? É a palavra, é o poder da palavra que liberta. O dia que ela testemunhou, né? Eu falei, Deus, que coisa grandiosa. Por que eu estou contando testemunho? Porque nós estamos aqui há dias falando sobre emocional. E Deus, quando Ele faz, o Senhor, Ele cuida e Ele mostra que Ele está cuidando. Tudo que você tem passado é para isso, né? E nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor por esses dias, a qual o Senhor esteve cuidando do nosso emocional, né? Ontem foi o dia, nós estamos hoje no dia 12, né? Meu esposo infartou dia 29. Ontem que eu consegui chorar. Ontem que eu tive que parar e chorar, porque eu não tinha chorado ainda. Só que o Senhor falou, e eu falando aqui com vocês do emocional e o Senhor trabalhando no meu. Ontem que eu consegui, abracei com meu esposo e chorei, coloquei pra fora, porque eu não sinto, eu não sou assustada com as coisas. O Senhor me deu um controle por causa de passar por muitas coisas. Deus me deu um certo controle, mas a gente não é de ferro, né? E eu precisava pôr aquilo pra fora. Ontem, dia 11, eu ainda não tinha conseguido chorar por causa da situação. E coloquei aquilo tudo, falei, Senhor, eu sei que o Senhor livrou, guardou, limpa meu coração, cuida do meu emocional, porque embora você pareça que não sente, mas o Senhor, Ele quer cuidar, Ele quer curar. E eu recebi, ontem eu tô aqui testificando, porque Deus, Ele é fiel, justo e verdadeiro. Então, seja bênção, seja luz na vida de outras pessoas. Seja você luz na vida de outros. E nós vamos, em nome de Jesus, glorificar o nome do Senhor por causa, né, daquilo que Ele tem feito. Vamos orar? Amanhã, se assim o Senhor nos permitir, né, nós vamos estar, né, falando sobre o poder da palavra. O poder de você confessar com os teus lábios. Amanhã nós vamos começar, né, nesse tema, o poder da palavra. O Senhor falava isso comigo ontem. Nós vamos falar sobre o poder da palavra. Deus colocou algo muito forte no meu coração ontem. Eu falei, Jesus, que coisa tremenda. Nós vamos falar sobre o poder da palavra. Nós começamos amanhã. Não sei se vai ser só amanhã, se vai ser 2, 3 dias, né? É o Espírito Santo quem governa, quem dirige essa live, esse café. Está na mão do Senhor. Mas amanhã nós vamos estar falando sobre o poder da palavra, né? Se tem alguém precisando, se você conhece alguém, envia essa live. O intuito aqui não é visualização nunca. Quem somos nós? O intuito é cura. O intuito... A Dani. Tá de oração, pessoal. Não deixe de ir. A Dani, gente, eu fico maravilhada com essa menina. Já pode preparar o louvor, Dani. A Dani é uma bênção, né? A Dani fala da tarde de oração. Eu fico lembrando dela, né? De tanto amor que ela tem pela tarde de oração, às 4 da tarde. O Senhor fala na vida dessa menina tremendamente, né? E hoje tem tarde de oração. Às 16 horas nós estaremos ali na igreja, né, colocando as nossas causas diante de Deus. Tenho tido vitórias assim tremendas e nós vamos orar juntos, né? Eu convido você a estar ali hoje às 16 horas, né? Essa é uma horinha de oração e nós vamos estar ali hoje para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida, Senhor, de cada um. Deus, cada um dos meus irmãos que tem recebido essa palavra, que tem passado, Senhor, nessa live, que vão ver, ainda que seja 15 segundos, que seja, Senhor, que vierem a assistir, que o Senhor venha colocar as tuas mãos, Senhor, no coração, venha trazer cura, venha trazer, Senhor, livramento de todo abalo no emocional, que o Senhor venha limpar o coração, venha arrancar, Senhor, Pai, as mazelas, as feridas, que o Senhor venha liberar, que eles sejam liberados, Senhor, por Ti, que eles venham entender que o Senhor Jesus os chamou para a glória do Teu nome e que eles são livres, Senhor, que eles são curados pelo poder que há no sangue de Jesus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha guardar, Senhor, o coração e a mente, Pai, dos meus irmãos no Senhor Jesus. Assim nós encerramos esse ciclo, assim nós encerramos, Pai, esse dia, a qual o Senhor nos preparou. Nós encerramos, Senhor, essa live, esses dias, Senhor, Pai, quando nós estivemos aqui falando emocional, gratos por tudo que o Senhor fez, grata estou, Senhor, por mais uma cura, por mais uma limpeza espiritual e no emocional, para a glória do nome do Senhor, assim nós colocamos diante do Senhor. Amém? Ficar com o Senhor, né?
Que o Senhor Jesus ele venha alcançar seu coração, venha mudar as suas estratégias. Se você precisar de mudar as estratégias para ficar vivo e bem, mude as suas estratégias. Deus te deu armas, use elas. Deus te deu ferramentas, use as ferramentas que Deus te deu. Deus te deu uma ferramenta chamada não. Essa ferramenta vai te manter vivo. Essa ferramenta vai te manter com saúde mental. Use essa ferramenta se precisar. Se precisar encerrar ciclos, encerra. Se precisar liberar, libera. Liberar não quer dizer ficar de mal. Liberar é entender crescimento. Liberar é crescimento. É você entender que ciclos precisam ser fechados para que coisas novas aconteçam. Amém? Fica com o Senhor. Até amanhã. Se assim o Senhor Jesus nos permitir, né? Nós estaremos aqui em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.